E aí mistura o pão da vida com esterco e dá pro povo. Você acha que esses povos na igreja estão comendo o quê? Aí toma um copinho de suquinho de uva e o pãozinho, ai, vou comer, come. Aí come. Aí depois vai no rio. Olha lá, hoje eu vou me batizar. Vou me batizar na água, Deus vai perdoar todos os meus pecados. É como você pegasse um porco, levasse na água, jogasse dentro da água, tirasse. Daqui 10 minutos o porco estava rolando na lama de novo. Mas está escrito que tem que batizar na água. Aonde está escrito? João Batista não disse, eu batizo com a água. O próximo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o válido? O de Batista, da velha aliança ou da nova aliança? Mas como batiza com o Espírito Santo? Se alimenta do pão da vida e parta ele, que você recebe o Espírito e é perdoado dos seus pecados. É difícil. Falta tão pouco tempo para a vinda do 8º rei. Vocês não têm noção. Ele está esperando só um detalhe. Porque ele não sabe como mata as 2 testemunhas ainda. Por mais que ele tenha estudado, por mais que ele tenha visto tudo, ele não sabe. Por isso que ele não veio ainda. Porque ele sabe que na hora que ele assumir o trono dele, as 2 testemunhas assumem junto com ele. E aí é guerra. Do começo ao fim. As testemunhas falam uma coisa e ele vai falar outra. E aí é a hora. As 2 testemunhas vai querer levar as ovelhas para o monte. E a besta e o falso profeta, a besta, próximo papa, falso profeta, está sendo escolhido pela maçonaria evangélica gospel. Por enquanto ele não sabe, mas daqui já aparece ele. E aí o Vaticano, o próximo rei, vai colocar ele. E vai sair os 2 enganando o mundo todo. E as 2 testemunhas na bota deles. Fala uma coisa, eles falam outra. Só que as duas testemunhas durante 1260 dias não morrem. Tem poder sobre tudo. Fazer a água virar sangue. Fazer areia virar cobra, escorpião e matar quem ele quiser. Se alguém tentar matar as 2 testemunhas, elas têm autoridade de matar. Tem autoridade pelo Pai. Está escrito. Eles têm autoridade durante 1260 dias. Quando completar 1260 dias, a besta vem e mata eles. E aí, corre o mundo todo dizendo, eu sou o Salvador. Me adore, coloca a minha marca na sua mão. A partir do momento que você colocar a marca na sua mão, você vai comprar carro em 100 parcelas sem juro. Comprar casa em 100 parcelas sem juro. Povo alienado no dinheiro, coisas material, vai cair tudo. Vai fazer o quê? E o povo não entende. Para ficar explorando o povo. Presta bem atenção, meus irmãos. 144 mil selados. É para vocês essa mensagem. Vocês estão em todo lugar do mundo. Não olhe para a minha cor da minha pele. Não olhe para o meu jeito. Nós todos somos irmãos. Tanto na África, na China, no Japão, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Todos nós somos irmãos. Nosso Pai nos fez diferente na cor da pele, na cor, no nosso jeito de falar, no nosso jeito, para nos testar, para saber até onde vai a nossa tolerância. Porque aquele que não amar o seu irmão de qualquer lugar do mundo, preste bem atenção, não importa de onde que ele seja, da cor que ele seja, se você não amar esse irmão, você não entra no reino do céu, você está fora, não tem conversa. O reino do céu, nosso Pai não vai permitir que o pecado volte mais. Então por isso que ele está nos testando todos os dias. Pessoas de cores diferentes, países de línguas diferentes. Se a gente não for tolerante com todos os nossos irmãos, não tem como entrar no reino do céu. Prestem bem atenção. Vocês que têm uma dúvida na mente de vocês, se vocês são 144 mil selados ou não, prestem bem atenção. O único jeito de tirar essa dúvida é você indo nas montanhas. Presta atenção, o nosso Pai não disse para nós ir nesse momento para adorar Ele nas montanhas, bater palma. Ele não quer isso, Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo para a gente ir para as montanhas, preparar um lugar para a gente ficar.
Não é para ir lá ficar batendo palma, cantando, não. É para ir lá preparar o lugar, porque quando a besta chegar, a gente tem um lugar para ficar, um lugar seguro. Que ele já disse que já está lá, é nosso. Tá vendo essas montanhas? Foi preparado por ele. Antes da fundação do mundo, ele já preparou as montanhas para quando chegasse a hora a gente ir para lá. E lá tem as minas d'água, que tem água pura para a gente beber, para a gente poder plantar, regar as sementes para nós ter a comida. Então preste bem atenção, o único jeito de você saber se você é um dos 144 mil selados é comprar semente agora, escolhe num lugar fora das grandes cidades, perto de onde você mora, em qualquer lugar do mundo, pega essa semente e vai nos lugares, anda, vai lá pelas trilhas, anda, joga semente, planta e fique calmo. Se você é um dos 144 mil selados, você vai escutar a música que vem do céu. É um sinal que nosso Pai, nosso Messias vai dar pra gente. Se você escutou, você já é um selado. Então fique tranquilo que o próximo passo, está escrito. O próximo passo é o Messias aparecer pra gente. Ele disse que ele estaria em todas as montanhas do mundo nesse momento. Vocês não vão estar sozinhos, vocês vão estar com ele lá. Fiquem tranquilos. Mas se vocês não acreditar na palavra, presta atenção, eu estou na ilha de Patmos. O Apocalipse foi escrito aqui. Presta atenção, eu vim aqui para passar essa mensagem para vocês. Em todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Preste bem atenção. Nosso Messias disse bem claro. Nosso Pai disse bem claro. Que ele ia preparar um lugar para a gente durante 1260 dias. Que será o reinado da besta. Que será 30 dias a mais, 1290 dias, a besta reina. Preste bem atenção. Se a gente não começar a preparar esses lugares agora, a coisa vai ficar pior do que vocês imaginam. Nós temos que preparar esse lugar agora, começar a preparar para quando a gente tiver que fugir para esses lugares, chegar lá, a semente já brotou, já deu os frutos, a gente tem pelo menos o que comer. E toda a comida que vocês comprar, vocês têm que levar essa comida lá, montar um lugar, todas as pessoas pegar a comida que tem, levar para esse lugar e todos os irmãos dividir a comida. Nada de um querer comer mais do que o outro, um explorar o outro. Tudo que for pegado, plantado, tudo que for, as pessoas chegando, trouxe a comida, leva para um lugar e essa comida é para ser distribuída por todos os irmãos. Aquele que tentar passar o nosso Pai para trás, presta bem atenção, nosso Pai está olhando tudo. Se você tentar esconder alguma coisa dele, ele está lendo o coração e mente de todo mundo. Se você tentar esconder alguma coisa dele, para tirar de você, pegar a comida, para dar para os seus filhos e não dividir com os irmãos, você está fora. Preste bem atenção, a tolerância zero nas montanhas. Nosso Pai vai ter tolerância zero. Isso já aconteceu com Moisés lá no passado. Você viu que o nosso Pai matou um monte de gente lá no meio de Moisés. Eu vou ler isso para vocês depois. Isso eles não contam. Que nosso Pai se irava com o povo que seguia Moisés, lá que estava com Moisés, se irava com ele e matava. Era nosso Pai que matava, não era o diabo não. Era nosso Pai. Nosso Pai se irava com eles e matava eles. Por quê? Porque eles faziam isso, essas coisas absurdas. Se você tem um pão, meu irmão, presta atenção, se tiver 10 crianças, pega o pão, divide em 10 pedaços e dá. Não precisa se preocupar, que se você fazer isso com fé no nosso Pai, nosso Messias, aí esse pedacinho vai ser capaz de sustentar você pelo dia todo. Não se preocupe com isso. A nossa carne não serve para nada. Isso aqui é porcaria, é nosso espírito. Um pedacinho, se você partir com amor pelo nosso irmão, um pedacinho é o suficiente para fazer nós ficar de pé o dia todo. Aprendam isso. Então preste bem atenção, se você é 144 mil selado, se você tem dúvida, compra semente de todos os tipos de semente, laranja, maçã, limão, saladas, tomate, todo esse tipo de coisas, todos esses tipos de coisas que para a gente se alimentar. Compra vários tipos de semente, vai nas montanhas. Se você estiver sozinho, está com medo de ir, nunca foi nas montanhas, porque a gente infelizmente fomos criados nas cidades. Pega um cachorro, o seu cachorro e sobe para as montanhas. Coloca uma bota, sobe nas montanhas, vai jogando as sementes onde tem terra e vê para elas que possam nascer e ter os frutos. Marca os lugares, não faz em um lugar só. Faz em vários lugares, em várias montanhas, porque quando você estiver comendo essa, acabou, vai para outra. Aí quando você estiver comendo a outra, acabou, você volta para essa. É o tempo de uma nascer e você se alimentar de uma e voltar para outra. É isso que a gente tem que fazer. Vocês têm que entender isso. Se você é dos 144 mil selados, tem dúvida, vai para as montanhas, começa a fazer a plantação. Não é para ir lá ficar adorando Deus, batendo palma não. Que nós adoramos o nosso Pai em espírito e verdade. A gente não precisa bater palma para Ele não. Basta nós amar Ele de verdade, em espírito e verdade, que Ele já sabe. Não precisa se preocupar não. Porque nosso Pai conhece o nosso coração e nossa mente. Não tente enganar Ele, que ninguém engana Ele não. Ninguém é bobo, ninguém consegue enganar Ele. Não tente enganar Ele. Quando vocês forem na montanha, jogam a semente e falam assim, Pai, ó, estou fazendo o que você pediu. Estou jogando a semente aqui para que nossos irmãos, quando fugir da tribulação, vim para as montanhas ter o que comer. Por favor, nos ajude. Só isso tem que falar para o nosso Pai. E Ele é um Pai, Ele é nosso Pai.
todo filho que pede para ele com amor, o obedece. Presta atenção. Se você não levar semente lá, for folgado, chegar lá pensando que, vou chegar lá, vai estar tudo prontinho, não vai estar tudo prontinho, não. Esses vão sofrer mais. Esses vão sofrer mais. Vocês têm que pegar e ir lá, já procurar lugar, em todo lugar do mundo. Você não precisa atravessar os estados. Onde você mora, olha onde tem montanhas fora da cidade, vai lá e começa a fazer a plantação, começa a jogar semente, em vários lugares, não joga em um lugar só, vários lugares. E deixa lá. Deixa lá que a partir desse momento é com o nosso Pai. Nosso Pai, o nosso Messias. A partir do momento que você teve fé de pegar a semente, jogar na terra, é com Ele. Não precisa se preocupar. Que quando nós fugirmos da grande tribulação para as montanhas, já vai estar tudo prontinho para nós lá. Agora, não pense que você vai chegar lá, não plantou nada, vai chegar lá e vai chegar tudo bonitinho. Não, que esses vão sofrer mais. Vão sofrer mais. Então, se você está me escutando, você tem dúvida se você é um dos 144 mil selados ou não, pegue semente, vários tipos de semente, milho, um monte de várias sementes, que a gente possa sobreviver, vai nesses lugares e joga a semente. Se você fazer isso com fé, acreditar nas palavras do nosso Messias, não nas minhas, nas escrituras, que está escrito, eu vou mostrar para vocês tudo. Eu vou ler o livro de Apocalipse aqui, ó, estão em Patmos. Eu vou ler o livro de Apocalipse inteiro, para que vocês entendam. E que vocês se descontaminem do sistema religioso. Que esse sistema religioso, quem criou, não foi o nosso Pai. Quem criou, sabia o que estava criando e sabia que esse sistema religioso, o caminho dele é um só, o abismo, o inferno. Nenhum sistema religioso é do nosso Pai. Nem católico, nem evangélico, nem espírita, nem islamismo, nada. Nosso Pai é bem claro, eu não habito em templo feito mão de homens. Os judeus montaram uma história, fizeram uma propaganda já de muito tempo, que eles são o povo santo, que eles são os escolhidos, e isso é a maior mentira. Que o nosso Pai não faz discriminação entre os filhos dele. Todos os que obedecem, os que seguem a sua palavra, o obedecem, são filhos deles. Agora me diz, como os judeus podem ser o povo escolhido, pode ser o povo santo, se nosso Pai enviou para eles os profetas. E o que eles fizeram com os profetas? Apedrejaram os profetas, mataram os profetas. Depois, o nosso Pai enviou seu filho, o Messias, para eles. Eles perseguiram os Messias, queriam apedrejar e queriam matar ele de qualquer jeito, até que conseguiram entregar para Roma, e Roma disse para eles, eu não vejo pecado nenhum nesse homem, eu não quero matar esse homem. Mas infernizaram tantos romanos, pagaram muito dinheiro para eles matar, e eles acabaram matando. E ainda o nosso Messias diz bem claro, olha, romano, você está pecando, porque você está matando, mas aqueles que me entregaram a ti, soldado romano, preste atenção, Roma, aqueles que me entregaram a ti, esses maior pecado têm. Preste bem atenção, nosso Messias foi bem claro, preste bem atenção. Nosso Pai mandou os profetas para os judeus, para tentar salvar os judeus, porque eles até hoje pensam que estão salvos, mas não estão não. Nosso Pai mandou para salvar os judeus, porque os judeus nasceram na mão do diabo, infelizmente. A realidade é uma só, os judeus é uma propaganda enganosa. Eles, quando o rei deles, Salomão, construiu o templo lá, o templo de pedra, nosso Pai disse, não habita em lugar feito mão de homens, templo de pedra. Nosso Pai falou, eu não habito nesse lugar feito de pedras, mão de homem, ele disse, não habita. Salomão fez. Nosso Pai falou bem claro, não habito, Salomão fez. E tem uma passagem interessante nas Escrituras, Salomão falando com o Deus dele, olha Deus das trevas, estou te construindo uma casa para a sua eterna habitação. E até hoje, quem vai naquele templo lá não são os judeus? Quem é o Deus das trevas? É o nosso Pai que está no céu? Ou é o Deus desse mundo, o rei desse mundo, que é o próprio diabo? Vamos deixar de ser hipócrita. Vocês ficam lambendo o vômito que os judeus deixaram, os hebreus deixaram vômito, os judeus deixaram vômito, depois vieram os persas deixaram vômito lá também, depois vieram os gregos deixaram vômito, depois vieram os romanos deixaram vômito, depois vieram o protestantismo que partiu lá no começo, Roma se partiu, foi para a Grã-Bretanha e montaram o protestantismo, o evangélico maçônico, vocês estão lambendo o vômito deles, preste bem atenção, eles mudaram tudo, a verdade toda em mentira. Israel não é a terra santa, nunca foi e jamais será. Nosso Pai diz, o Monte Santo
sempre foi o Monte Sinai. E preste bem atenção, até hoje, no Monte Sinai, não existe nada feito de pedra. Vai lá no Monte Sinai e vê se você vê algum templo feito de pedra. Vai lá. Não existe templo de cedro. E outra coisa, o Monte Sinai não é em Jerusalém, não é em Israel. O Monte Sinai é no Egito. No Egito. Preste bem atenção, no Egito. Eles são tão mentirosos que eles tiraram a glória do Sinai, do nosso pai. Quando ele falou com Moisés, falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés que você está pisando em terra santa. No Monte Sinai. Moisés foi, tirou a sandália. Ali é a terra santa, Monte Sinai, no Egito. Mas os judeus muito espertos, que eles sabiam que eles podiam arrancar muito dinheiro na história. A Coca-Cola é um exemplo. Para a Coca-Cola ser conhecida no mundo todo, precisou fazer propaganda, gastar muito dinheiro. Os judeus não precisaram gastar dinheiro não, fizeram boca a boca. Esparramou por todo mundo: olha, nós somos a terra santa, nós somos os filhos de Deus, nós somos os escolhidos, o resto é imundo, é gentil. Você acha que o nosso Pai que está no céu é racista? Não tem discriminação com suas criaturas? Ele ama todo aquele que ama Ele ou obedece. Esses são seus filhos. Os que não obedecem são filho bastardo. Infelizmente é feito por ele, mas é filho bastardo. E o caminho desses aí, que não obedece, faz tudo contra a palavra dele, esse o caminho é claro. Não tem conversa. É o lago de fogo e de enxofre. E ali vai ficar pro resto da eternidade. E o caminho desses que desobedecem o nosso Pai é simples, é um caminho único. É o lago de fogo e enxofre, o inferno, o Seol. Vai para lá, porque desobedece, não quer acreditar no homem, mas não quer acreditar no nosso Pai. Prefere ir lá na sinagoga do diabo, nessas sinagogas, esses prostíbulos. Trabalha o mês inteiro igual um idiota para pegar 10%, 20%, 30% da esses imbecil. Esses cães do inferno, filho do diabo, descendentes de judeus, dizem que não são, dizem que são, mas não são, mas são do sinagoga do diabo mesmo. Essas igrejas do inferno que vêm aí para explorar todo mundo. E aí a pessoa trabalha o mês inteiro, aí chega lá, vou dar meu dinheiro, meu dízimo, minha oferta para o Deus. O Deus deles é o Deus das trevas. O Deus de Salomão, Deus das trevas. Aí você diz: ah, o nosso pai permitiu. Presta atenção, se você pegar uma arma e for no quarto do seu pai e da sua mãe, se você tirar neles, nosso pai vai permitir também, meu filho. Não é certo. Ele avisou que não queria o templo e ele insistiu. Davi foi tentar construir o templo, nosso pai falou: para, você não vai construir. Aí depois ele fala para Davi o quê? Ó, não precisa se preocupar não, você me obedece, mas seu filho não vai me obedecer não, ele vai construir. Para quem? Para o nosso pai? Não. Para o Deus das trevas. E aí como a gente fica? Como a gente fica? Não tem dois pastores não, meu filho, só tem um. Nosso Messias ou o que você segue. Não tem como. Olá, amigos do canal Verdade das Escrituras, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner e mais uma vez eu estou aqui para falar algumas coisas aí com vocês e mostrar um trecho das Escrituras, uma determinada passagem e falar para vocês a minha opinião. Bom, alguns dias atrás, alguém me perguntou, fez algum comentário a respeito da passagem de Atos 5 de Ananias e Safira. O que aconteceu ali? E eu sei que os mal-intencionados, eles usam muito essa passagem para dizer que as pessoas têm que levar dinheiro para eles, para os líderes religiosos, para quem eles dizem seus cabeças da igreja. Nós sabemos que nós somos o corpo, mas o cabeça é só o nosso Salvador, só Ele. Mas esses maus obreiros, esses pastores que nada sabem, esses guias cegos, eles querem enganar as ovelhas, eles querem o dinheiro das ovelhas. Então, toda e qualquer passagem que eles veem dinheiro, eles querem dizer que tem que ser dado para eles. Bom, mas era isso que estava acontecendo? Era por esse motivo, foi por esse motivo, porque Ananias e Safira não deram dinheiro, que eles morreram? Será que foi por isso? Vamos lá. Vamos começar em Atos 4, a partir do verso 32. E depois nós vamos para Atos 5 e ler a história de Ananias e Safira. Bom, diz assim, Atos 4, verso 32.
Da comunidade dos que creram, o coração era um e a alma uma. E nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria. Então, o que acontece? O que nós entendemos aqui? Para começar, os discípulos, né, que agora eram os apóstolos, eles estavam espalhando as boas novas. E as pessoas que criam, que estavam crendo, elas não diziam que isso aqui é meu. Não, isso é nosso. Isso aqui estava sob minha possessão, mas agora nós somos irmãos, nós somos todos da mesma família, nós nos conhecemos e eles começaram a entender a verdade. Então, eu não posso, eles não tiveram nada como particular. E aí diz assim, ó, mas tudo entre eles era comum, como de um. Bom, esse microfone não era meu, era de quem precisasse para usar. Essa câmera não era minha, era de todos. A ideia era essa, ok? Verso 33. Com grande poder os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam. Bom, aí entra a parte onde as pessoas começam a dizer para você vender suas coisas e trazer o dinheiro para eles. Porque eles dizem que eles estão na posição dos apóstolos. Porque os sacerdotes de hoje em dia, os pastores religiosos, eles dizem que eles são a continuação dos apóstolos. E isso é mentira. Uma grande mentira. E aí, o que eles usam? Né? Eles dizem assim, ó, porque não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam. Por que não havia necessitados entre eles? Porque quem tinha mais vendia as coisas para que aquele dinheiro, aquele montante, aquela quantidade fosse usada para que todos tivessem em igualdade. Ok? O diferente do que o seu pastor faz. Por quê? Porque o seu pastor quer que você leve o dinheiro para ele e ele diz que se você falar assim, pô, mas não é para nós todos termos igualdade? Não. Se você me prover, se você prover a igreja, que ele chama de casa de Deus, mas que nós sabemos que não é, o Pai vai prover você. Ou seja, aquele dinheiro que você deu para ele não vai ser usado para outras pessoas. Ou aquele dinheiro que uma determinada pessoa vendeu determinado bem para trazer para o seu pastor, não vai ser usado para você em seu benefício, nem em benefício de ninguém. Apenas para benefício da igreja do pastor e da família dele. Porque a igreja é dele. E ele faz o que ele quiser com o dinheiro que você deu para ele. Muito diferente do que está escrito aqui. Por quê? Nenhum necessitado havia entre eles. Por quê? Porque o dinheiro era como se fosse repartido entre todos. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam. Trazia tudo, dava para eles e eles falavam assim, ó, agora provê aí, cuida da gente, cuida do povo e vamos lá. E depositavam-no aos pés dos apóstolos, repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Você precisa dar tudo para o seu pastor? A necessidade do seu pastor é que você dê tudo para ele? E o seu pastor está suprindo, com aquele dinheiro que você deu, está suprindo a necessidade de alguém? Quem precisa mais, o seu pastor ou você? José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então eles estão dando aqui um exemplo do Barnabé, que trouxe o dinheiro do campo que ele tinha e deu o dinheiro para os apóstolos. Mas, aí vamos para Atos 5, no verso 1. Mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade que eles tinham. Verso 2.
E retiveram, né, eles, ou está falando aqui o Ananias, ele reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Bom, vamos lá então. Então o que aconteceu? O povo estava vendendo as suas propriedades e levando o dinheiro para que o dinheiro servisse para as necessidades cotidianas e diárias de cada um. E que não ficasse aquele terreno lá parado enquanto tivesse pessoas passando necessidades. O que eles estavam aprendendo? A dividir, a repartir, a deixar de dar valor para bens materiais e dar valor para as pessoas, a ajudar, a cuidar das necessidades das pessoas, das necessidades de quem estivesse precisando de alguma coisa. Mas teve um homem, todo mundo estava fazendo isso, mas teve um homem, o Ananias, o que ele fez? Ele quis passar por bonzinho. Ele não estava no mesmo espírito. Você lembra que lá no começo, no verso 32 e 33, a gente leu que eles estavam todos no mesmo espírito, de tipo, o que é meu não é meu, e tudo era comum, tudo era de todos. Né? Então eles estavam todos naquele entendimento, naquela capacidade de entender que todos eram irmãos e que eles tinham que se ajudar mutuamente. Correto? Porém, o Ananias, ele chegou no meio do povo com um outro espírito, ainda tinha uma certa maldade, um certo dolo na mente dele. Por quê? O que ele fez? Ele vendeu a propriedade dele, pegou uma parte daquele dinheiro e levou para Pedro, né, para os apóstolos. E a outra parte ficou para ele. Né? É o que está falando. Ele reteve parte, e a Safira, a mulher dele, também sabia, e ele levou uma parte e depositou. E Pedro disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesses, não seria ele teu? Está falando assim, Pedro, por que você quis reter parte do valor? Porque o que aconteceu foi o seguinte, gente, entende o seguinte. Não é que Ananias falou, eu vendi por 10 mil, vou te dar 5 mil e vou ficar com 5 mil para mim. Não. O que ele fez foi o seguinte, ele vendeu por 10 mil e chegou para Pedro e falou, eu vendi por 5 mil. Por quê? Porque ele queria passar por bom, ele queria ter a carapaça, né, ter o capuz, a máscara, de que ele estava fazendo a mesma coisa que as outras pessoas. Porque as outras pessoas, o relato que nós temos aqui, é que tudo que as pessoas conseguiam com a venda das suas propriedades, elas entregavam. Então elas entregavam tudo. Mas o Ananias ficou com parte para ele e falou, isso aqui é o tudo. Então ele mentiu. Esse foi o ponto. Ele mentiu no valor da venda. Olha o que Pedro fala. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito? E retiveste parte do preço do terreno. Porque porventura, se não o vendesses, não seria ele teu? Se você quisesse ficar com o terreno, não era seu? Você não precisava vir aqui passar por bonzinho. Ninguém está obrigando ninguém a vender nada. As pessoas estão aqui de boa vontade e por livre opção, por opção própria. E vendido, não estava o valor, o dinheiro, o preço no teu poder? Pedro falou, Ananias, se você não quisesse vender, o terreno era seu. E depois que você vendeu, o dinheiro também era seu. Você não precisava trazer aqui. Como formaste este desígnio no seu coração? Ananias, como que você pôde fazer isso, cara? Como que você pôde pensar desse jeito? Como que você teve essa maldade? Só pode ter sido Satanás que encheu o teu coração disso, a tua mente dessa maldade, de querer se passar por bonzinho. Não mentiste aos homens, mas ao Pai. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu, expirou, morreu. E sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, amortalharam-no e levaram-no para fora. Sepultaram. Depois de um intervalo de cerca
cerca de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Veio a Safira e perguntou-lhe: Pedro, dize-me, se vendestes por tanto o terreno? Ela respondeu: sim, por tanto. O que Pedro fez? Safira, você vendeu por 5.000 o terreno? Sim, foi por 5.000. Foi por 10.000. Gente, eu estou dando um exemplo de valores aqui, tá? Não tem nada escrito aqui quanto foi. Não pense, o Wagner está falando lá que foi por 10.000. Gente, estou falando, dando um exemplo, tá bom? Então, o exemplo que eu dei primeiro foi que se Ananias vendeu o terreno por 10.000, ele chegou lá e falou que foi por 5. Só que ele foi na frente e depois a Safira. Ele já tinha combinado com a mulher dele. Ó, vamos falar que vendemos por 5 e a gente passa por discípulo dos apóstolos, por bonzinho, e estamos ok, guarda o nosso dinheiro. Então ele perguntou, Pedro perguntou para ela: foi por tanto que você vendeu? Foi por 5.000 que você vendeu o terreno? Ela disse: foi. Mas Pedro disse-lhe: por que é que vocês combinaram provar o Espírito do Criador? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão a ti também. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou. Entrando os mancebos, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na junto ao seu marido. Verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Então, gente, algumas pessoas podem dizer aí que foi porque eles não quiseram dar dinheiro, né? Porque tem que dar dinheiro. E vão usar essa passagem, né, para falar que tem que dar dinheiro para o pastor ou para quem está na liderança. Pedro falou claramente. Olha só, o que fazem hoje é te obrigam, quase te obrigam, te induzem a vender o que você tem para dar dinheiro para eles. E eles não dividem dinheiro com ninguém. Você pede uma cesta básica para o seu pastor para ver se ele vai te dar. Se for uma igrejinha pequena, de bairro, que é uma pessoa que está enganada também, ele pode até te dar. Vai pedir uma cesta básica na Igreja Universal. Vai pedir uma cesta básica para o Silas Malafaia. Vai pedir uma cesta básica para esses pastores mais conhecidos. Você vai ver se ele vai te dar. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu não pedi para mim, não. Pedi para uma pessoa, minha esposa pediu para uma pessoa que teve a casa incendiada e estava passando dificuldades. Nem resposta deu. Nem resposta deu. Então, o que as pessoas estavam levando aqui era para que fosse dividido por todos. E hoje em dia, induzem você a vender o que você tem para que leve o dinheiro para ele na prerrogativa, na questão, dizendo que é para Deus, mas é para eles, para encher o bolso deles, o luxo deles. E a ideia, então, aqui, de Pedro qual era? Olha o que ele disse. Verso 4 de Atos 5. Por que você fez isso? Se você não vendesse, não era seu? Pedro não estava aqui como esses pastores estão. Vende e traz o dinheiro e faz desafio com Deus e faz propósito com Deus que Deus vai te dar uma casa muito melhor. Pedro não falou isso. Pedro falou assim, ó, ô Ananias, por que você fez isso, cara? Por que você mentiu? O terreno não era seu? Ficasse com ele, você não precisava fazer isso. E depois que você vendeu o terreno, se você falar, vou vender, o dinheiro também não era seu? Você podia ficar com o dinheiro, não estou falando de você trazer nada para mim, nem para o povo. Mas o que você fez foi mal, por quê? Porque você vendeu, trouxe uma parte do dinheiro, querendo dizer que estava trazendo o valor integral da venda. Sendo que nós aqui, nós estamos todos no mesmo propósito, no mesmo espírito, de ser desapegado dessas coisas materiais e ajudar um ao outro. Então, esse é o ponto. Esse é o propósito.
que acontecia aí de jogaram, colocaram lá dinheiro ao pé dos apóstolos, coloquem dinheiro aqui no meu pé. Charlatanismo. Mentira. Se houvesse o mesmo espírito de comum, o mesmo espírito em comum, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, é nosso, tudo que é nosso. Se houvesse uma comunidade, vamos chamar de comunista. Se tudo fosse de todos, o dinheiro que você leva para a igreja, o pastor também dividiria com todos, supriria a necessidade de todos. Pergunta, você já viu isso? Outra pergunta, quem é o mais abastado da igreja? Alguém pode me dizer que não é o pastor? Então, gente, tá aí a história aí de Ananias e Safira, o meu entendimento. Quem gostou, assista aí os nossos outros vídeos, se inscreva no canal, curta também nossa página no Facebook, facebook.com/Verdade das Escrituras, e tem também siga-nos no Twitter, Ver as Escrituras, @Ver as Escrituras, tá ok? E deixa aí seu gostei, favorite o vídeo, porque ajuda, né, a outras pessoas ao vídeo ter um melhor posicionamento aí nas buscas e outras pessoas a também assistirem os vídeos. Se você puder, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Google+. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!